Torcedor cruzeirense, presta atenção. O Cruzeiro fez um movimento que pegou todo mundo de surpresa. Uma decisão que pode mudar o futuro do clube por muitos anos. E o que Pedro Lourenço realmente pretende com essa aposta de longo prazo? O que está por trás dessa estratégia que poucos entenderam de primeira? Fica comigo até o final, porque o que você vai entender aqui pode mudar totalmente a forma como você vê o momento do clube. Tudo começou de um jeito que parecia comum. No dia 25 de março, o Cruzeiro anunciou a chegada do técnico Arthur Jorge, uma contratação importante, claro, mas que não gerou aquele impacto imediato de revolução. A maioria da torcida imaginou que o clube seguiria com calma, observando, ajustando o time aos poucos. Só que o que veio depois ninguém esperava. De forma rápida e silenciosa, Pedro Lourenço tomou uma decisão que mudou completamente o cenário. O Cruzeiro anunciou a renovação de contrato de Arthur Jorge até 2030. Isso mesmo, até 2030. Um contrato longo, raro no futebol brasileiro, que deixou muita gente surpresa e até desconfiada. E aí começa a pergunta que não quer calar. Por que fazer uma aposta tão grande assim, tão cedo? O treinador tinha acabado de chegar, ainda estava conhecendo o elenco, o time ainda não estava estabilizado. Então o que motivou essa decisão? Dentro de campo, os primeiros sinais foram positivos. Desde a chegada de Arthur Jorge, o Cruzeiro mostrou uma mudança clara. O time ficou mais organizado, mais competitivo, com mais atitude. Em apenas 4 jogos, foram 3 vitórias e apenas uma derrota. Um começo que animou o torcedor e trouxe um pouco de esperança. Mas será que isso é suficiente para justificar um contrato até 2030? Será que 4 jogos são base para uma decisão tão grande? É aqui que a situação começa a ficar ainda mais interessante. Porque apesar da melhora, a realidade ainda preocupa. O Cruzeiro segue em uma posição delicada no Campeonato Brasileiro. O time ocupa a 17ª colocação dentro da zona de rebaixamento, com 10 pontos em 7 jogos. Ou seja, o risco ainda existe, a pressão ainda é enorme e o desafio está longe de ser resolvido. E é exatamente nesse cenário que a decisão de Pedro Lourenço chama ainda mais atenção. Renovar com um técnico por tanto tempo, mesmo com o time em dificuldade, não é algo comum. Na verdade, vai totalmente contra o padrão do futebol brasileiro, onde técnicos são demitidos a qualquer sequência ruim. Agora deixa eu te fazer pensar. Será que isso foi impulso? Ou existe algo muito maior por trás? Mas antes de continuar, já aproveita e se inscreve no canal. Porque aqui você vai entender tudo o que acontece no Cruzeiro de um jeito que ninguém te explica. E ativa o sininho, porque as próximas semanas podem ser decisivas. Voltando ao que muita gente ainda não percebeu é que essa decisão pode fazer parte de um plano muito maior. Não é só sobre ganhar o próximo jogo. Não é só sobre sair da zona de rebaixamento. É sobre construir algo sólido, algo duradouro. Pedro Lourenço pode estar tentando quebrar um ciclo que existe há anos no futebol brasileiro. A troca constante de treinadores. Cada técnico que chega começa um trabalho, mas não tem tempo para desenvolver. O resultado? Times sem identidade, sem padrão, sempre começando do zero. Ao renovar com Arthur Jorge até 2030, o Cruzeiro manda um recado. Claro, quer estabilidade, quer dar tempo para o treinador trabalhar de verdade, quer construir um time com identidade, com um estilo de jogo definido, com um projeto que vai além do curto prazo. E isso muda tudo, porque quando um técnico tem tempo, ele consegue implementar ideias com calma. Ele consegue desenvolver jogadores, montar um elenco que encaixe no seu estilo, criar uma base forte. E isso não acontece da noite para o dia. É uma aposta na construção, é uma aposta no futuro, e tem mais um detalhe importante. O momento que o Cruzeiro vive também exige coragem. Jogar seguro, pensar só no curto prazo. Pode até resolver um problema imediato, mas dificilmente constrói algo grande. E talvez Pedro Lourenço tenha entendido isso agora. O time também tem um desafio gigante pela frente. Depois de 7 anos, o Cruzeiro volta a jogar uma partida da Libertadores no Mineirão. Um momento especial, que mexe com a história e com a emoção da torcida. O adversário é a Universidade Católica, do Chile. E uma vitória pode colocar o Cruzeiro em uma posição muito forte no grupo. Pode manter 100% de aproveitamento e até garantir a liderança. Olha o contraste. Um time pressionado no Brasileirão, mas com chance de brilhar na Libertadores. Um técnico no começo de trabalho, mas com contrato até 2030. Um clube que ainda luta para se estabilizar, mas que já pensa lá na frente. Tudo isso faz parte do mesmo cenário. E agora chegamos ao ponto mais importante de tudo. O chamado plano secreto de Pedro Lourenço não é segredo porque está escondido, é porque pouca gente parou para analisar de verdade. Essa renovação não é sobre o presente, é sobre o futuro. É sobre criar estabilidade em um ambiente onde tudo muda o tempo todo. É sobre dar confiança para um treinador trabalhar sem medo. É sobre construir um Cruzeiro forte, competitivo e consistente ao longo dos anos. É uma visão de longo prazo, uma visão que poucos dirigentes têm coragem de assumir.
Enquanto muitos pensam jogo a jogo, Pedro Lourenço pode estar pensando em temporadas, em ciclos, em legado. E se esse plano der certo, o Cruzeiro não só sai da zona de rebaixamento, o Cruzeiro volta a ser protagonista, volta a brigar por títulos, volta a ser temido. Mas claro, existe risco. Sempre existe. Se os resultados não vierem, a pressão vai aumentar, a torcida vai cobrar, a mídia vai questionar. E aí, será que o clube vai manter essa ideia ou vai voltar ao padrão de sempre? Essa é a grande dúvida. E é por isso que essa história está só começando. O que acontece nos próximos meses pode definir o futuro do Cruzeiro por muitos anos. Agora eu quero saber de você, torcedor. Essa aposta de Pedro Lourenço é loucura ou é genialidade? Você acredita que esse projeto vai dar certo? Ou acha que o risco é grande demais? Comenta aqui embaixo, porque a sua opinião é muito importante. E se você quer continuar acompanhando tudo sobre o Cruzeiro, entender os bastidores, as decisões e o que realmente está acontecendo dentro do clube, se inscreve no canal agora e ativa o sininho. Porque o que vem por aí pode mudar a história do Cruzeiro.